Você é jovem, Rayan, você joga muito, você é jogador da Europa, eu tenho certeza. Você joga muito, Rayan. Mas o negócio é que só acaba quando termina uma frase que o avô do Fernandão falava pra ele, meu avô, avô do bigode botafoguense. Negócio de comemorar antes do negócio lá na galinha não pode, rapaz. Aí depois tem que aturar. Tem que esperar o negócio da galinha, entendeu? E aí agora virou chacota. Aí o cara chateado, teve o cara que ficou zoando ele no estacionamento. Não viu esse vídeo, não? Não vi esse vídeo, não vi. Aí ficou bravo, então, mas, cara, pra zoar tem que segurar o... Será? Rayan bolado? Família, alguém viu esse vídeo aí que o GV comentou no programa de hoje, os donos da bola aqui do Rio de Janeiro, Band do Rio, que eu tentei, não vi em lugar nenhum. Rayan bolado? Mas, família, eu resolvi tirar duas situações de tudo isso. Claro, o lado da zoação, porque, olha... e também dentro de campo, falar um pouco do Rayan, porque ele tá com muita confiança para jogar. A gente pode até projetar já o jogo de amanhã e até levantar um debate aqui sobre Pablo Verratti, que, olha, tá ganhando as redes sociais. O Jean Faísca lá do canal Atenção Vascaínos levantou essa possibilidade de tirar o Verratti de alguns jogos, principalmente em jogos em que o adversário tem mais qualidade, vai ficar um pouco mais com a bola, mas isso é um debate para o decorrer do vídeo. Vamos voltar aqui em relação ao Rayan. E aí eu tava vendo, isso aqui rapidamente, tá? Esses dois torcedores do Flucê falarem isso aqui do Rayan. Sai das fraldas, meu filho, sai das fraldas, depois você vai zoar, aprende a ser um jogador grande, por isso que você ainda não ganhou nada e vai demorar pra ganhar. Você precisa aprender ainda o que é futebol, o que é ser um jogador. Assim como o tal do Rayan. Quem é você, Rayan? Quem é você, Rayan, Rayan? Quem é você? Nunca vi tua cara num álbum de figurinha, doidão! Quem é você? Ser de Copa do Mundo, ser de campeão! Nunca te vi em lugar nenhum! Aí você, que tá me assistindo nesse momento, tá achando que vai ser o Thiagão que vai falar alguma coisa, vai responder, vai zoar. Não, eu não tenho essa capacidade. Quem sou eu? Sabe, quem sou eu? Ninguém me conhece, nunca apareci em lugar nenhum. Sabe, sou aqui de Queimados, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Não tenho essa capacidade de zoar ninguém, sabe? Então, assim, vou colocar aqui na tela pra vocês um ex-jogador que jogou por 4 anos no Flucê e jogou apenas 1 ano no Vasco e brigou para não cair ali em 2018. Olha o Wagner. Torcida, São Januário, a camisa, a história eu achei fenomenal. Fazer gol em São Januário, último minuto, se virando o jogo, torcida jogando copo de cerveja, os caras enlouquecidos. Loucura. O Vasco é tão grande que eu joguei 4 anos no Fluminense e beleza, as pessoas conheciam, bacana, seu tricolor, pode arroz. Cara, eu fechei com o Vasco, vinha gente, cheguei no mesmo condomínio que eu morava, os policiais, segurança e todo mundo que não dava nem bom dia, todo mundo veio tirar foto, abraçar. O que é isso? Nós somos Vascão, velho. Você veio pro Vascão. Eu falei, que isso, velho? Mas eu moro aqui já 2 anos, nunca vi. Mentira sua, Wagner. Não, mentira sua, né? Eles ficam aí agora, tem esse apelido, né? Pinóquio. Não, Wagner, é mentira sua. Não. Então, assim, eu acho muito difícil, tá? Eu quero assistir o vídeo, de repente, né? Não sei se o Rayan ficou bolado, foi com alguma situação com a família dele, não sei, né? Se realmente existiu isso. Mas eu duvido muito, cara, que o Rayan tenha ficado bolado com isso, porque, sinceramente, família, aí assim, cara, sabe, irrelevante. Olha o Wagner aí falando. Rayan, você não deve ficar puto com isso, não. A gente vai falar do lado aqui dentro de campo, porque eu acho que você meteu bronca ali, beleza, fez o C, tava jogando pra isso, né? Foi o único que tentou alguma coisa, infelizmente a derrota veio. Mas você tentou alguma coisa, sabe? Então ninguém tem que pegar no seu pé, não. No lado dele, sim, que eles estão zoando. Mas os vascaínos, não, você foi o único que tentou alguma coisa, mas por que ficar bolado com isso tudo? Irrelevante, gente. Cara, só quem liga pro Fluminense é o tricolor. Mas ninguém liga. Olha o que o Wagner falou aí. Ele conquistou título no Fluminense. No Vasco brigou pra não cair. E olha o papo que o cara dá. Não tem nada a ver com o Vasco. Não foi revelado no Vasco. Nada. Olha o papo do cara. Então quando você sai aqui fora do Rio, né? Cara, Fluminense e 15 de Piracicaba, mesma coisa. Fluminense e Brasil de Pelotas, a mesma coisa. Fluminense e Marcílio Dias, a mesma parada. Então é irrelevante. O Rayan vai ficar puto por quê? Ninguém conhece ele. Pô, o cara tá chegando agora, tem 18 anos. Sabe? Irrelevante, é claro que ele não vai ficar bolado. Você quer mais um dado? Pô, vocês já viram aquelas brincadeiras aí que tem, sei lá, em outras redes sociais, que é uma galera que vai em determinado, né, jogos, é tipo a torcida do Bahia, a torcida do Corinthians, a torcida do Inter, a torcida vai... Tá ligado nesse vídeo? Aí o cara pergunta, fora aqui do estado, cita aí 2, 3 times que você não gosta de jeito nenhum. Vocês já repararam que nenhuma torcida cita o Fluminense?
nenhuma cita o Fluminense, a não ser aqui, né, do Rio, né, os rivais. Fora do Rio de Janeiro, ninguém lembra do Fluminense. Ninguém cita o Fluminense. Ah, Thiago, você tá falando... Não, os vídeos estão aí, é só você ver. Ninguém cita, nenhuma torcida rival fora do Rio de Janeiro cita o Fluminense. Por quê? Irrelevante. Irrelevante. Sua mãe outro dia entrou nesse debate aí, falou, irrelevante, sabe? Por que o Ryan vai ficar bolado com alguma coisa, gente? Não tem motivo. Bolado pela derrota. Bolado pela derrota, por perder os 3 pontos, né? Aí sim, agora, a brincadeira, mas de forma nenhuma, sabe? Outra, cara, se o Fluminense tivesse a política do Vasco, sabe? Eu já tinha virado um clube de pelada, um clube que se reúne no final de semana para jogar solteiro contra casado. É isso. É isso. A política do Vasco está destruindo o Vasco e dá a possibilidade de ficar ouvindo esse tipo de brincadeira. Infelizmente. Por isso que a gente torce muito para, cara, alguém dar um pontapé inicial para reestruturar o Vasco. Sabe, porque torcida tem. Olha eles, estão nem entre as 10 do país, que estão aí brincando, por quê? Olha a nossa situação nos últimos anos. Isso foi construído, infelizmente, por pessoas que se dizem Vasco. Então, por isso que eu torço aqui, dia após dia, com esperança que o Pedrinho possa ajudar, dar um pontapé inicial. Ah, não vai fazer tudo certo, não vai fazer aqui, não é uma merda, mas que possa dar um pontapé inicial, que o outro gestor também possa seguir, não sei se o Vasco vai conseguir vender futuramente, mas assim, caminhando pra gente viver dias melhores. E não ficar ouvindo esse tipo de coisa aí, gente, que não dá, sabe? Eu tô puto, o Ryan tem que tá puto com a derrota. Com a derrota. O time foi muito mal. E só ele tentou alguma coisa. Por isso que eu fico aqui falando com vocês. Não vamos cobrar o Ryan, não. Foi o único que tentou mal, foi cabaço. Tem que esperar o resultado, esperar o quê? Era o único que estava tentando alguma coisa. Se o Vasco tivesse mais jogadores ali com a personalidade dele, poderia ter outro resultado. Mas seguindo aqui, família, para falar também um pouco mais sobre o Ryan e sobre essa confiança também que o Diniz está dando a ele. A gente vai falar aqui também sobre o Jair, né, que foi oferecido para mais um clube. Falar também da provável escalação do Vasco, né? 2 jogadores disputam ali a posição do Hugo Moura, que tá fora dessa partida, né? No vídeo de mais cedo eu esqueci disso, que ele foi expulso, né? Lá contra o Lanús, Paulinho também tá fora, e nesse sentido eu vou trazer aqui um corte do Thiago Leifert, que ele fala ali um ponto, traz uma informação, na verdade, muito importante sobre essa sequência de jogos aí do Vasco. Mas continuando aqui rapidamente em relação ao Ryan, a gente vê assim muitos jogadores, né, ex-jogadores, falando sobre uma questão de confiança. E de fato o Diniz está dando isso para o Ryan, para ele assumir um protagonismo no Vasco, né? A gente viu ali aquela jogada da porrada, que não entra, cara. Por que não entra uma bola daquela, né? É uma jogada ensaiada, desenhada pro Ryan, né? O Diniz sabe que ele bate muito bem na bola, jogada ensaiada, conseguiu ali, né, pegar o Fluminense exposto e deu aquela porrada, aquela sapatada, e infelizmente bateu no travessão. Então é um jogador que está confiante e está vivendo um bom momento. Por que eu tô falando disso? Porque nesse momento, né, principalmente lá o Faísca, também outros torcedores do Vasco, eu vi muita gente comentando nesse sentido, eu vi até um comentário falando assim, ó, beleza, o Verratti aí, esse artilheiro, mas ele não pode jogar, principalmente, né, fora de casa, contra Galo, Internacional, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, porque é um cara que não participa do jogo. Muita gente levantando esse assunto. E tá aqui, né, um jogador que de repente poderia fazer essa função, principalmente nos jogos fora de casa. Eu não sei, né, quanto tempo mais o Ryan vai permanecer no Vasco, até porque tá para abrir aí a próxima janela, de repente pode pintar alguma proposta interessante pro jogador e ele vai sair do Vasco. Mas se ele permanecer até o final do ano, eu acho muito difícil, tá, o Diniz testar essa possibilidade, principalmente nos jogos fora de casa, porque eu acho que nos jogos dentro de São Januário, o Verratti é muito importante. E também assim, vai jogar contra o Juventude, fora. Não, dá pro Verratti ir, pô, sabe? Vai jogar, dá pro Verratti jogar. Vários jogos desses aí. Agora, realmente, quando o adversário tem mais posse de bola, a bola não tá chegando, cara, é um jogador que não consegue contribuir em nada. Absolutamente nada. Esse é um debate que eu até entendo. Agora, o que eu não entendo, e eu falei aqui, eu sou um torcedor. Eu não vivo a bola como Ramon Dias, Carille, Felipe, Rafael Paiva, Fernando Diniz. Todos esses profissionais da bola olham pro Verratti. Verratti, chega aí, vem ficar um pouquinho aqui no banco. É muito difícil. Isso não aconteceu com o Ramon Dias, isso não aconteceu, raramente com o Carille aconteceu, para poupar, cara, para poupar. Rafael Paiva, da mesma forma, Felipe, da mesma forma, e agora com o Fernando Diniz. Porque na minha cabeça, aí não somente o Verratti, tá? O Nuno e o Ryan também, pelo cansaço, deveriam ter saído também. Né? E aí, mas o Diniz tem confiança para botar Lloyd, para botar Alex Teixeira, Garré, acabou não mexendo. Agora, a permanência do Verratti no jogo contra o Fluminense, cara, não vai me convencer. Por mais que esses caras estudam futebol, são profissionais,
não tem cabimento. O Verratti terminar a partida contra o Fluminense, não tem cabimento. E teve outros jogos nesse sentido. Então tá aqui, um jogador que de repente, por estar vivendo esse momento de confiança, poderia ali, de repente, né, quebrar um galho nessa função. Ser testado ali, não como titular, né, em alguns jogos, ou no decorrer dos jogos que o Verratti não está contribuindo, a bola não está chegando, você ganha ali um jogador de mais mobilidade. Entendo que aí vai botar quem do outro lado? Tem que testar, família. Tem que testar o Garré, tem que testar o Adson, tem que testar. Porque ficar em alguns jogos com o Verratti desse jeito, é difícil. É difícil. Família, seguindo aqui a nossa resenha e rapidamente trocar uma ideia com vocês sobre essa informação do Lucas Tanaka. Tá aqui, ó. Jair foi oferecido ao Atlético Mineiro. O técnico Cuca recusou a ideia de contratar o volante. Família, mais cedo a gente comentou da possibilidade do São Paulo, né, que o Vasco teria oferecido ele para o São Paulo e agora para o Galo. E por que parece assim que bate essas informações? Porque o empresário do Jair, né, a gente destacou aqui um outro dia, falou, né, que o Vasco estava oferecendo ele para Deus e para o mundo. Então bate aqui com essas informações da galera que cobre o São Paulo e do Lucas Tanaka, que é um jornalista, né, que cobre o Atlético Mineiro, e eu acho que ele torce, né, para o Galo. Já falei bastante aqui, né, sobre o Jair. Entendo que o Vasco está tentando reduzir, né, a folha, porque o Jair ganha 900 mil e o Vasco tem algumas opções ali. Então, de repente, a ideia... De repente, não. Essa é a ideia, tentar colocar ele em outro clube, esse clube pagando o total, né, do salário dele, para o Vasco tentar alguma contratação na próxima janela. Agora, se isso não acontecer, né, é chato. É muito chato pro jogador. Eu sei que ele tem que ser profissional, né, seguir com a cabeça boa, né, são negócios, beleza, mas é difícil. Se cria um clima muito ruim, né, pro Jair dentro do Vasco. Por isso que eu tô aqui, né, na torcida para que o Jair possa conseguir jogar em outro clube, ajudando também o Vasco nessa questão de reduzir a folha, família. Para finalizar o nosso vídeo, para a gente trocar uma ideia sobre o jogo de amanhã contra o Melgar, ganhando, tá dentro. Perdendo, tá fora. Patando, também tá fora. Eu queria trazer aqui o Thiago Leifert e também, cara, que esqueci o nome lá do outro jornalista, cara, que é torcedor do Fluminense. E ele mesmo que levanta essa questão aí da sequência de jogos dos jogadores do Vasco. Olha só. O gol contra do Verratti é um azar desgraçado e o gol do Guga é um golaço muito raro, né? Então se você vai pegar também, porque é que o torcedor do Vasco ele tá muito ferido desses últimos tempos, mas não é um jogo para se preocupar, é um clássico, o cara acabou de chegar, é o segundo, terceiro jogo dele e foram 2 gols atípicos, é clássico, gente, o clássico é assim mesmo, o clássico você ganha, você perde, é muito difícil aquela sequência, como tem o Botafogo, acho que foi até com o Fluminense, né, que o Botafogo ganhou várias vezes. 8 vitórias seguidas. Mas é raro, é raríssimo, né, clássico normal é isso aí, é perder, como foi Palmeiras e Flamengo também, e os 2 gols foram muito atípicos, então eu também acho que não é preocupação, e vida que segue lá pro... Mas tem um ponto principal aí que eu li até um levantamento, não vou saber dar o crédito agora. O Vasco tem dos 4 dos 5 jogadores, ou 3 dos 5 jogadores com mais minutos na temporada até agora, são do Vasco. Porque o Vasco não roda. O Vasco não confia nos jogadores que estão vindo do banco e o Vasco não roda o elenco. Então, Verratti está cansado, Verratti precisa de um reserva, Piton está cansado, né? O zagueiro João Vitor joga bastante. O Vasco não consegue rodar o elenco também pela falta de confiança no banco. Olha para o banco e tem quem? Sim, a situação tá ruim, sempre tem, vamos botar assim porque a gente tem de melhor aqui e tentar alguma coisa, né? Faz todo sentido mesmo que o Vasco... Se você for perceber, o Vasco não poupou na Sul-Americana e chegou na última rodada, amanhã tendo que ganhar. Também verdade. Não vai poupar amanhã. Se poupar vai ser uma surpresa. Mas é isso, o Vasco não conseguiu rodar o elenco. 2 pontos pra gente destacar desse corte aí do canal do Thiago Leifert. Primeiro, a derrota, né, para o Fluminense, que o Thiago Leifert falou que não é nada demais, eu sei que tem, né, um passado aí recente, mas calma, o trabalho só está iniciando. Mas a questão não é essa. A questão não é o trabalho do Diniz, né? Eu entendo que o Diniz foi cobrado por alguns torcedores, mas eu acho que a cobrança é em relação aos jogadores do Vasco. Porque o Vasco vem de péssimas partidas, né? E aí o próprio Felipe Melo, a gente trouxe o corte aqui uma vez, falou sobre isso, né? O time pode estar mal treinado, mal posicionado, mas tem derrotas, tem atuações que, irmão, não tem explicação. Você tem que ter entrega, você tem que ter atenção, você tem que ter disposição. E esses fatores, por si só, podem ajudar você não passar por vexames, como o Vasco passou diante do Puerto Cabello, diante do Vitória. Então,
tipo de derrota para o Fluminense, aquele jogo, que o Vasco foi muito mal, né? Teve alguns momentos do jogo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, que o time deu uma respirada, até tentou alguma coisa, mas boa parte da partida foi o Vasco errando muito, dando a bola para o Fluminense, um Fluminense muito mais intenso que o nosso time, e aí isso que é a preocupação, né, nesse momento para a sequência da temporada. Em relação ao que ele levantou ali sobre a sequência de jogos, eu aposto que um desses atletas é o João Vitor, por exemplo, né? E é um zagueiro muito questionado. Então, de repente, essa sequência de jogos aí, né, vem desgastando, até mentalmente falando, né? O cara sempre ali sob pressão de errar. Eu sei que o jogador que joga no Vasco é isso aí, é time grande, mas segurar o João Vitor e, de repente, botar ali o Maurício Lemos, cara, é uma possibilidade, sabe? Tá bem pra jogar, é uma possibilidade. Descansar o PH, descansar o Piton, eu acho que, né, isso deveria acontecer no jogo de amanhã. Agora, o Diniz não pensa assim. Né? Segundo aqui o GE, o Vasco mais uma vez vai com força máxima. E aí, na minha opinião, isso é um erro. Deveria mesclar aqui na minha visão. Daí, família, Jardim, PH, João Vitor e Luiz Gustavo. Luiz Gustavo está suspenso contra o RB Bragantino. Piton. A dúvida, né? Matheus Carvalho ou Esforza. Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Família, olha, em relação aqui à dúvida do Fernando Diniz, é bem difícil, tá? É bem difícil, porque a gente conta aqui com um jogador que tecnicamente está muito mal, né, vem fazendo 2025 bem abaixo do que foi 2024, porque foi titular a maior parte da temporada, né, o Matheus Carvalho. E o Esforza é um jogador que até foi bem, né, ali contra o Vitória, mas entendendo o contexto do jogo, perderam um jogador ainda com 30 minutos, né, do primeiro tempo, e aí o Vasco ficou um pouco mais com a bola, sabe? Que aí você, na minha visão, você tem que pontuar assim para analisar a atuação do Esforza, porque, repito, é um jogador para jogar de primeiro volante muito lento, muito lento. Mas se a ideia... Poxa, analisando o time do Melgar, com certeza o Diniz tem os vídeos, né? Sabe muito mais do que eu. Ah, a gente vai ficar mais com a bola. Beleza. O Esforza pode ser um jogador interessante, porque ele tem qualidade de passe, ele sabe fazer um lançamento, mas é isso, é lento. Então, nesse sentido, eu prefiro o Matheus Carvalho para pegar cobertura e tudo mais, mas está vivendo um péssimo momento, tecnicamente. Já o Esforza é muito lento para fazer essa cobertura, mas tem uma boa técnica e, né, conseguiu conectar alguns passes interessantes no jogo contra o Vitória, mas pontuando que o Vitória estava com um jogador a menos. Então, sinceramente, eu fico bem na dúvida aqui. Bem na dúvida. Se eu tivesse mais informações, porque eu só assisti o Melgar jogar naquele jogo contra o Vasco. E aí foi um time muito intenso, né? Um time muito intenso, que acabou, né, abusando de bolas aéreas, sempre buscando o fundo, sabe? Sei, cara. Escolha difícil. Escolha muito difícil, tá? Sei lá, de repente eu iria aqui com o Esforza mesmo, né? Sei, difícil, olha ele, difícil essa decisão. Agora, em relação aqui, né, a questão de poupar, família, eu pouparia. Eu entraria com o Léo Jardim, Pumita, Maurício Lemos, Luiz Gustavo, que vai ficar de fora da partida contra o RB Bragantino. Ah, Thiago, por que não Freitas? Porque aí ficaria 2 zagueiros canhotos, né, família? Aí eu não sei, né? Não fica legal isso não. Vitor Luiz, tá? Linha de 4, só com um titular, que é o Luiz Gustavo. Na cabeça de área, aí, Matheus Carvalho ou Esforza. O Tietê, na minha opinião, deve seguir, porque ele ficou fora de vários jogos. Felipe Coutinho. No ataque, de repente ficaria com o Ryan, porque é novo, é jovem, então entendo que a recuperação dele é mais rápida em relação a outros jogadores, né, como o próprio Nuno, que é um jogador que vem da Europa e está ainda nessa dinâmica de viagem em vários jogos. E pouparia o Verrete. Então ficaria com o Ryan, para não perder tanta força no comando de ataque. Optaria ali pelo GB de 9 e pelo lado esquerdo, cara, o Lloyd. É assim que eu entraria amanhã. Então você teria o Ryan, teria o Coutinho, você teria o Tietê e você teria ali o Luiz Gustavo e o Léo Jardim, né? 5 titulares. Agora, botar o time todo com força máxima, botar o time titular em campo, é o que eu tô falando aqui, cara. Pode chegar e a gente resolver o jogo como foi contra o Fortaleza, né? Mas se acontecer como foi contra o Operário e contra o Fluminense, que o time na metade do segundo tempo, já no final do primeiro, né? Final do primeiro, até ali a metade do segundo tempo, o time cansa, o time morre. Então o que adianta entrar com força máxima, sabe? Aí é melhor, acho, entrar com jogadores mais condicionados, mais bem preparados, e aí você, se for o caso, ir botando o Nuno, botando o Verrete, entendeu? É dessa forma que eu vejo, queria saber a opinião de vocês.